Oi, amigas, vamos conversar um pouquinho hoje? Eu vou tentar ajeitar essa ring light para que fique um pouco mais legal a luz. Eu não sei se eu tô gostando. Ai. Vamos deixar assim. A gente vai conversar um pouquinho. Enquanto isso, eu vou passando óleo corporal que eu coloquei nesse vidro, que era de perfume. E eu coloquei aqui já faz alguns anos e ainda tem um pouquinho. E sempre quando eu tô gravando vídeo, eu gosto muito de usar porque eu sinto que deixa muito mais bonito a pele, sabe? Então eu vou fazer isso agora e a gente vai conversar. Eu queria contar pra vocês sobre algumas coisas que aconteceram comigo quando eu era mais nova. Eu tinha uma tendência a querer muito ser amiga de todo mundo. E eu sempre fui uma pessoa muito legal. Nunca muito sociável, eu sempre tive receio de falar coisas e sei lá, a pessoa se ofender e não querer mais conversar comigo, não querer mais ser minha amiga, esse tipo de coisa. Sempre tive medo de ter amigas, sempre tive medo de construir novas amizades, porque eu nunca me achei suficientemente boa. Eu sempre achei que sempre vai existir alguém melhor do que eu, sabe? E por muitos anos na minha vida, isso continuou. Isso continuou, eu posso dizer, talvez até os 22 anos, ou até os 23, que foi há pouco tempo. Atualmente eu tenho 24 anos. Eu nunca senti que eu fosse boa o suficiente para nada, porque eu cresci num lugar onde me diziam que eu era feia. Mesmo que falassem de brincadeira ou que falassem sério, isso acabou agregando muito na minha autoestima. Eu sempre achei que eu era feia, que eu não era boa o suficiente, que alguém, mesmo alguém que não era bonita, era mais bonita do que eu. Isso me moldou muito, a ponto de eu sempre me comparar com outras pessoas e nunca me achar boa o suficiente. E achar que as pessoas sempre estavam comigo porque, sabe, elas não tinham ninguém melhor. E pra ser sincera, muitas das vezes era isso que acontecia. Foi esse posicionamento que elas me colocaram e foi esse posicionamento que eu aceitei por muitos anos. Eu tive amizade por quase 10 anos. Essa amizade era uma amizade de infância e eu gostava muito dela. Eu queria que tivesse sido pra vida porque eu simplesmente, mesmo hoje não querendo estar próximo a essa pessoa, simplesmente acho ela maravilhosa. Porque ela foi maravilhosa comigo muitas vezes, mas tem algum problema com as pessoas que se aproximam de mim que eu acho que elas são meio sem noção, porque elas fazem uma coisa boa e acham que pode fazer todas as outras coisas ruins, entende? E era isso que acontecia. Ela era muito legal, mas quando a gente estava com os outros, eu me sentia excluída, sentia que existia papos que, bem, eu não sabia nem por que eu estava ali às vezes, mas ainda assim eu não tinha nada melhor para fazer, eu não conhecia outras pessoas. Ninguém nunca gostava de mim o suficiente, porque era óbvio que todo mundo sempre, quando via ela, tinha aquele brilho no olhar, aquela, sabe, ela tinha aquela presença. Era algo invejável dela, é algo invejável, eu acredito que ela ainda tenha, eu torço para que ela ainda tenha, porque poucas pessoas têm isso. E, bem, eu queria muito que tudo que eu dei para ela como amiga, assim, saber a minha presença, estar ali, conversar com ela, eu queria que ela tivesse me retribuído pelo menos metade daquilo. Não ocorreu, nunca vai acontecer, porque, bem, mesmo que um dia ela queira se aproximar de mim como há um tempo atrás ela mandou mensagem, na verdade eu nem conversei, no início eu ignorei. E depois disso, eu acabei apenas respondendo ali um post que ela disse que eu acho que. Eu não sei exatamente o que ela disse, não sei se eu tava lendo algo do tipo, e eu respondi obrigada. Não sei dizer o porquê eu não quero hoje ela na minha vida, mas eu sei que ela não me traz sentimentos bons. E eu acho que qualquer pessoa que me traga sentimentos que não são confortáveis, que não são acolhedores e que não sejam sentimentos felizes, eu prefiro manter longe. Essa foi uma opção minha. Meu marido às vezes até me julga, ele diz: Meu Deus, você não tem amiga nenhuma. Mas não é que todo mundo me traz isso, é que depois dessa amizade de muitos anos eu acabei ficando um pouco distante de querer amizades. E as outras vezes que eu tentei, as outras pessoas agiram de má fé, falaram pelas costas. Eu acho que isso deve ser normal, né, em amizades, a pessoa falar as coisas pelas costas,
falar coisas horríveis, porque, bem, eu não encontrei nenhuma pessoa durante os meus 24 anos de idade que fosse uma pessoa como eu, que não gosta de falar as coisas pelas costas e se tem algo pra falar, vai falar na cara, sabe? Nunca encontrei ninguém assim, talvez eu me relacione com pessoas idiotas, eu não sei, mas eu acredito que esse seja um mal da humanidade, a maioria talvez seja assim. Já aceitei. Hoje eu trabalho muito em ser a minha melhor amiga, vamos dizer assim. Quando eu saí de casa, eu acabei aderindo o nome Yara para uso no cotidiano. O meu nome é Cassiara, então dos 18 anos para baixo, antes de sair de casa, eu reconheço aquela pessoa que eu era. Reconheço que eu era uma pessoa um pouco difícil devido ali à circunstância que eu estava. Não passava fome, tinha comida, tinha roupa, mas um lá assim, sabe? E reconheço que aquela pessoa sobreviveu, que ela é uma sobrevivente, e eu admiro ela, porque ela fez coisas que hoje em dia não. E ainda assim, eu a trato como amiga, às vezes, quando eu quero falar com alguém, eu quero conversar com alguém, que eu, sabe, e não tenho esse alguém, porque hoje a única pessoa que eu conto minhas coisas é meu marido, mas às vezes eu não quero falar com ele, a gente às vezes nem tá bem. Então eu chego pra mim mesma e falo o que eu quero falar. E comigo mesmo eu ajo do jeito que eu agiria com uma amiga. Eu falo tudo na cara mesmo. Sempre quando é uma coisa assim que, sei lá, vamos dizer, é um pouco errada, eu sempre pergunto pra mim se Deus, ele se sentiria triste, sabe? Esse tipo de coisa. Como que eu vou fazer, ou como que eu tô fazendo, ou sei lá, sabe? E sempre vem aquela resposta, eu me dou conselhos. Não é uma coisa que, meu Deus, ai, que legal de se fazer. Eu acho que é bem solitário ser assim. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto porque eu sei que esse eu meu do passado não vai chegar e contar as coisas para as outras pessoas. Não vai me machucar, não vai falar coisas duras e vai falar apenas a realidade, o que eu devo realmente ouvir. O que eu gosto disso. Eu gosto que as pessoas me falem o que eu devo ouvir, apesar de que às vezes fica um pouco difícil de eu fazer exatamente essas coisas. Mas ainda assim eu ouço e às vezes me dá aquele pique de sanidade, eu digo, realmente, meu eu está certo. Obrigado, Cassiara. Eu gosto disso. Como eu falei, isso é bem solitário, porque você acaba se prendendo muito à sua própria mente. Muitas das vezes eu falo comigo mesmo mentalmente, então eu acabo não falando muito e acabo me acostumando com isso. Eu era uma pessoa que falava muito, hoje em dia eu já não falo tanto. Se uma conversa assim, vamos dizer, uma conversa que meu marido encontrou alguém que a gente conhece, ele fica ali conversando 1 hora. Se eu falar 2 palavras é muito, e entre essas palavras está oi, e a outra palavra, sei lá, uma concordância no meio de tudo que eles estão falando. É muito normal que isso aconteça. Eu já me acostumei em situações em que eu fico ali só ouvindo. Eu gosto mais de ouvir, não é algo que me incomoda. Também já tô me acostumando com o meu próprio eu atual. Antes, eu sempre tinha essa sensação de ter que falar muito, ter que falar coisas minhas, coisas assim dos outros. Se alguém tá fofocando, entrar na fofoca, sabe? Eu sempre tinha essa mentalidade de estar falando, de ter que falar para que a pessoa se interessasse por mim. Hoje em dia, eu penso que não. Esse é o meu jeito, eu gosto de ser calada, sou muito falante, muito brincalhona, muito extrovertida com quem realmente eu me sinto confortável. Mas se esse não é o caso com a pessoa ali, sabe, com alguma pessoa, então tá tudo bem também. Eu geralmente me abro com quem primeiro se abre comigo, com quem fala as coisas, e claro, se essas coisas me transmitirem confiança. É o que eu sou hoje, gosto muito. Infelizmente, eu vivi boa parte da minha vida ali me submetendo a coisas para ter amizade, sabe? Então, eu sempre estava em um posicionamento em que eu me sentia vítima de alguma forma, não sei porquê. E eu odeio essa sensação de, tipo, você estar em um posicionamento, estar com um amigo e se sentir vítima das palavras, sabe? Se sentir vítima das ações dela. Isso não é legal, não é saudável. Acaba ali que aos poucos vai te consumindo, sabe? Então, se é pra ter uma amizade que vai ficar fofocando dos outros, falando mal dos outros, não quero. Se eu vou ter uma amizade que vou falar minhas coisas e depois de uns dias vai estar na boca do povo, não quero. Se eu vou ter uma amizade que não sabe ouvir nos momentos sérios e compreender toda a situação e também
conviver nos momentos bons, eu também não quero, porque é um relacionamento e todo relacionamento tem fases, tem momentos e tem a parte mais gostosa, a convivência. Eu amo conviver com pessoas, gosto de estar com elas, mas ao mesmo tempo estar em um lugar que eu não me sinto confortável é uma das piores sensações. Inclusive, pensando agora, eu vou contar pra vocês em um próximo vídeo, vou até fazer agora pra não esquecer, sobre a pior sensação que eu já senti na minha vida, que foi uma sensação assim que, gente, foi horrível, mas vou contar no próximo vídeo. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Qual foi o momento assim da sua vida que você mais se submeteu a circunstâncias desagradáveis para manter uma amizade? Você lembra? Você lembra que amizade foi? E me responda aí nos comentários. Valeu a pena?